Glória a Deus. O tema desse mês fala sobre o cristão com o coração de servo. Quem é cristão aí? Levanta a mão. Quem é servo aí? Levanta a mão. Quem sabe o que quer dizer servo? Servo quer dizer escravo. Amém? Aí você fala, pastor, nossa, que palavra pesada, dura. Eu não sou escravo. Mas servo quer dizer escravo. O servo quer dizer que essa pessoa é serva porque ela tem um senhor. Nos tempos antigos, né, no tempo da escravidão, isso a gente falando aqui no Brasil ou na Europa, no mundo inteiro, né, há uns tempos atrás aí, os escravos eram vendidos, né, e quem comprasse aquele escravo seria uma propriedade dele. Ou seja, ele podia mandar fazer tal, né? Os escravos tinham que fazer aquilo que o seu senhor mandava. Isso foi abolido, né? A gente sabe a história, eu não vou entrar no detalhe, mas vamos trazer aqui para a Bíblia, para os nossos dias de hoje, né? A Bíblia fala que de dois senhores. Eu queria ler aqui antes, né? Vamos ler o tema, que é Marcos 10, 43 e 44. Vamos ler? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Serviçal, servo, está na mesma linha aí, tá? Se quer ser grande, né? Ali a Bíblia falou, ó, volta o versículo anterior. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E, próximo. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Esses dois versículos, né, eles falam, é uma regra, vamos dizer assim, né? E a gente vai entrar aqui em alguns detalhes durante o decorrer da mensagem. Eu queria ler para explicar, né, por que servo, escravo. Está em Mateus 6, 24. Põe aí para mim, por favor. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, aí está falando de escravo, tá? Dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, Deus, né, está falando do dinheiro, da riqueza deste mundo, o dinheiro, a ganância, né? Aí está falando de Deus, né? De Senhor, melhor dizendo. Deus como Senhor e Mamon como Senhor. A pessoa não pode servir a dois senhores. O escravo ele tem que ser escravo de um senhor só, né? E não tem jeito. Isso que eu falei, nós somos servos, escravos, porque temos o Senhor. Não adianta você querer falar, eu não quero ninguém como Senhor meu. Eu vou ficar em cima do muro. Mas tinha aquela bela história que o muro pertence do outro lado, né? Então você está servindo a outro Senhor. Porque a Bíblia fala, é bem clara, que quem não é por nós é contra nós. Então, assim, se você não serve a Deus, é contra Deus. Serve a outro Deus, outro Senhor. Não tem meio termo. A Bíblia fala que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser o único Deus, o único Senhor de todos nós. Deus quer que nós sejamos servos dele. Amém? Somente dele. E não é egoísmo da parte de Deus. Deus é assim porque Ele é o primeiro,
é o alfa, o ômega, né? Antes dele não existia ninguém, nenhum Deus, nem depois não haverá. Ele que nos criou e ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio serve para nós decidirmos a questão da nossa vida, quem queremos servir, quem não queremos servir. Só que ele nos ensina vamos dizer assim, a servir a ele, a retribuir, né, a ele o amor que ele deu para cada um de nós, para todos nós. Amém? Ele quer ser o nosso Senhor, quer ser o nosso Deus. E quer que nós sejamos o seu povo. Amém? E dessa forma a gente vai discorrer aqui. Nós temos vários exemplos de servos na Bíblia, e eu queria destacar alguns aqui, que foi interessante, né? Não que outros não sejam. Se a gente for abrir o leque aí, vai ser muito, né? A gente vai citar alguns aí principais. Isaac foi servo obediente de seu pai. Amém? Isaac, ele é o filho da promessa, a qual Deus prometeu, né? Tinha Ismael, que era o seu irmão, que ele deu um jeitinho lá, né? Mas Isaac deu um jeitinho, né, para ter Ismael. Mas Deus queria mesmo um filho que saísse dele, das entranhas dele, da sua esposa, Sara. E aí nasceu Isaac. Isaac foi um servo obediente. A Bíblia fala que na sua adolescência, quando ele está numa fase da adolescência, Deus falou, olha, pega o seu filho, o teu único filho, e leva para uma terra que eu te mostrarei, e ali você o sacrificará para mim. Olha só, foi uma ordem dura de Deus, né? Imagina Isaac recebendo essa ordem, nós como pais, quem é pai aqui? Levanta a mão. Deus fala para você, olha, pega o seu filho, sua filha, e vai lá para uma terra e sacrifica para mim. Aí você vai falar o quê? Nossa, acho que essa voz é estranha, não seja de Deus não. Fala, não vou fazer isso não, né? Sei lá se a gente faria. Mas a Bíblia fala que Isaac era servo de Deus, Deus Altíssimo, sabia quem era Deus, e ouviu, conhecia a voz de Deus, ouviu e obedeceu. Então, mesmo que aquilo contrariasse a sua vontade, ele queria que fosse feita a vontade de Deus na vida dele. Que a vontade de Deus fosse soberana na vida dele, doa o que doer. E aí, eu estou misturando tudo aqui, né? Eu acho. Isaac não, Jacó. Isaac foi servo obediente ao seu pai. Isaac foi o filho. Ele passou o sacrifício. Perdão, tá? Isaac era o servo de seu pai. Seu pai era servo de Deus. E seu pai ouviu a voz de Deus e aí levou o seu filho Isaac para ser sacrificado. O filho, ele era obediente, era servo do seu pai, obediente, fiel. E às vezes no começo ele não entendia o porquê ele estava sendo levado, ia lá com seu pai e tal. Talvez ele pensava, eu vou ajudar meu pai. Mas chegou numa hora que o filho perguntou, olha pai, aqui está a lenha, aqui está o holocausto, mas e cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, o sacrifício? Aí o pai falou, olha, Deus proverá para si o cordeiro. Mas aí quando o pai, eu entendo que ele amarrou o filho, colocou sobre as pedras, o filho entendeu, o sacrifício sou eu vou ser sacrificado. Mas eu entendo, a Bíblia não fala, mas eu entendo que ele obedeceu ao seu pai. E até o final das consequências também. Mas seu pai também ia até o final das consequências. E seu pai foi realmente até o final. Quando ele levantou o cutelo, que ia imolar o seu filho, o anjo apareceu e falou, olha, basta, para, não precisa mais. Amém, irmãos? Quando a gente é servo, a gente é escravo, a gente obedece ao nosso Senhor. Amém? E se a gente serve a Deus, a gente tem que obedecer a Deus, custe o que custar.
uma ordem de Deus, a gente tem que cumprir, tem que ir até o fim. Mas para isso, irmãos, a gente tem que ter relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus. E como que a gente faz isso? Através da palavra de Deus. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais a gente conhece Deus, mais ouve a voz de Deus, mais tem relacionamento com Deus. E se a gente obedece, a gente pratica a palavra de Deus. Amém? A gente não é apenas ouvinte, mas a gente é praticante da palavra de Deus. Então, esse episódio aqui de Isaac foi um exemplo aqui de servo fiel. Outro exemplo, Neemias. Ele foi servo do rei persa Artaxerxes. Vou te falar. Rei da Pérsia. E Neemias, ele era escravo mesmo, porque foi o povo que foi cativo, foi preso, foi trazido, né? E eles trabalhavam lá para o rei. Mas a Bíblia fala que ele era um copeiro, né? Na função dele de copeiro, era um servo fiel ao rei. Apesar de ele ser escravo, de ser capturado, de ser preso e trabalhar como escravo, ele fazia com maestria o trabalho dele. Ele serviu ao rei com maestria. Ele era um servo fiel. Ele era tão fiel que, no episódio que vocês conhecem, quando ele ficou sabendo, lá da cidade Jerusalém, que os muros lá foram derrubados, né, ele ficou triste. E o rei percebeu. Olha só, isso aí é relacionamento, é intimidade, é conhecimento. Esse que Deus quer de nós. Amém? O Senhor, como rei, conhecia sabia que o seu servo tinha uma necessidade. Ele estava triste. E o rei chegou para ele, olha, o que está acontecendo? E ele contou a história. E aí você sabe da história toda, né? O rei deu carta, mandou alguns acompanhantes, material, enfim, né? Uma comitiva lá, foi lá para reconstruir os muros. Mas por que eu quero chegar nisso? Porque o Senhor, que era o rei, conhecia o seu servo, e o seu servo conhecia o seu rei, e tinha essa amizade, vamos dizer assim, esse relacionamento, a tal ponto que o rei deu carta, pode ir lá fazer o que você quer. Amém? Nós temos que ter relacionamento com Deus, porque Deus sabe e conhece a nossa necessidade, mas Ele quer que nós falemos para Ele, contemos para Ele. Conte as necessidades ao seu Senhor, amém? Ao Senhor teu Deus. Outro exemplo, José, esse foi clássico, né? A Bíblia fala que José, ele nasceu na velhice do seu pai, já estava velho, os seus irmãos já estavam tudo grandes, e a Bíblia fala que Jacó, ele se alegrava, ele gostava muito de José, porque teve ele na velhice. E os seus irmãos já estavam tudo grandes, já estavam tomando seus caminhos, seus rumos, tal, e já não davam mais atenção com o pai, e essas coisas todas, já tinha a sua vida, né, o seu rumo. E José ficava lá com o pai dele, obedecia, trabalhava o pai dele. A Bíblia fala que ele estava cuidando, pastoreando o rebanho do seu pai, e Deus deu um sonho, uma visão para ele, e ele se alegrou e foi lá, contou para o seu pai, para os seus irmãos, e os seus irmãos tinham inveja dele, porque sabiam que o pai gostava mais dele. E essa inveja tomou conta do coração dos irmãos, né? Porque eles achavam que tinham mais direito do que José. Até que, vocês sabem da história toda, os irmãos queriam matá-lo. Aí um lá falou, opa, não matar não vamos ser culpados pelo sangue do nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, está vindo uma caravana aí de mercenários, vamos vender José para eles, e aí a gente se livra, a gente rasga a roupa, fala que alguém, um animal matou ele, uma fera matou ele, e a gente fica livre dessa culpa. E assim o fizeram. Venderam o seu irmão como escravo. E ele foi escravo, foi servo de Potifar, lá no Egito.
E aí a história vocês sabem. José era humilde, fiel, acabou sendo servo humilde, fiel a Potifar. Serviu a casa de Potifar. Começou a prosperar a casa de Potifar. Potifar reconheceu que ele tinha um diferencial. Era um servo fiel. A tal ponto que Potifar deu a administração da casa dele toda para ele. Ó, José, você administra toda aí a minha casa aí, porque eu estou vendo que está sendo bom com você, na direção, na administração. Bom, vocês sabem da história. A mulher de Potifar achou graça em José, queria ter relacionamento com ele, e ele, servo de Deus, né, ele servia a Potifar, mas ele servia também ao Senhor dos Senhores. Ele era fiel ao Senhor Todo-Poderoso. Amém? E ele sabia que era errado o que a mulher de Potifar queria fazer com ele. Ele falou, não, eu vou obedecer ao Senhor dos Senhores. Eu não vou fazer isso. E a mulher ficou muito zangada, arrumou uma trama. Enfim, dedurou ele lá, caluniou, na verdade. E ele foi preso, foi jogado lá no calabouço, onde tinha outros presos. E lá ele serviu com maestria. Ele serviu com humildade, com honestidade. Administrou bem a prisão lá. E aí o carcereiro também dava carta branca para ele. Olha, você pode sair, entrar a qualquer hora. Você administra muito bem, você é de confiança. E aí, olha só, né? Um daqueles homens que estava preso contou para o rei que teve um sonho, que tinha alguém que revelava sonho, que era justamente José, que estava lá na cadeia. Mas isso aí, depois de muito tempo, José foi, né, o rei mandou chamar, ele foi lá, revelou o sonho, e aí, você sabe da história, né, de escravo a governador do Egito. Ele só era abaixo de Faraó, do rei, que era o seu senhor. Mas ele tinha o Senhor dos Senhores como seu Senhor absoluto. Amém? E não importa onde você está trabalhando, quem é o seu chefe, o seu patrão, pode ser de uma outra religião, mas você, como empregado, tem que estar submisso a esse chefe, a uma autoridade do nosso país, nosso estado, nosso governo, mas nós temos o Todo-Poderoso, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Ele é o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Amém? Outro exemplo, irmãos, olha, tem tantos exemplos aqui, mas eu não posso deixar de falar. A menina que era escrava, que era serva de Naamã, também mesma história, ela foi cativa, foi presa, um povo que foi, né, preso, e ela se tornou escrava, serva de Naamã, servia na casa de Naamã. E ela, sendo serva, humilde, né, servia a casa de Naamã, mas servia a Deus Todo-Poderoso. E olha só como Deus exalta uma pessoa que está apagada na história, de repente, né, Deus ressalta. Porque é assim, irmãos, Deus, ele exalta o humilde, mas ele abate o exaltado, o orgulhoso, o altivo, o soberbo. Amém? O orgulho precede a queda. Então ela falou, olha, sabia que Naamã estava com lepra, com doença, né? E falou, olha, lá na minha terra tem um homem de Deus que, se ele for lá, esse homem de Deus pode curar ele. Olha só, uma mensagem simples, né? E aí a mulher de Naamã, os filhos de Naamã, os servos de Naamã, falaram, meu senhor, vamos lá, vale a pena, não sei o quê. Você sabe toda a história. Mas por quê? Porque essa menina, que era serva de Deus, ajudou ele. Amém? Olha só, você pode ser ajudado por Deus em várias situações, em vários lugares. Basta apenas você abrir a sua boca e falar, olha, eu conheço um Deus que cura, que salva, um Deus que resolve o seu problema, porque é um Deus do impossível, não há nada impossível para Ele. Ele é o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que nós pensamos, o que nós estamos para falar antes de falarmos,
Ele nos conhece desde quando estávamos sendo formados no útero da nossa mãe, no ventre da nossa mãe. Ele sabia cada detalhe. Amém? E Ele sabe por que você está aqui hoje, porque eu estou aqui hoje. Ele sabe de tudo. Esse é o nosso Deus, nosso Senhor. Nós somos seus servos. Amém? Glória a Deus. E também tem Geazi. Esse também eu fiz questão de frisar aqui, de colocar esse exemplo. Geazi era servo de Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus, um homem íntegro, um homem que vivia assim, sobre o comando, a ordem de Deus, um homem que era usado por Deus, aquilo que ele falava acontecia. Um homem de Deus, usado por Deus. Geazi era o seu servo, era o seu, vamos dizer assim, o seu discípulo, o seu servo, o seu aprendiz. E ele conhecia a integridade de Eliseu. E chegou um determinado momento desse camarada mesmo, Naamã, quando foi lá, quando foi curado, né, ele levou presentes, queria dar presente, ouro, prata, enfim, todos os presentes que levou para dar para Eliseu. E Eliseu falou assim, não, eu não vou pegar nenhum centavo, porque eu sou dependente do Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele que me sustenta, eu não preciso dessas coisas. Olha só, Geazi conhecia, sabia a índole do seu Senhor. E mesmo assim, cresceu os olhos naquele prêmio e foi lá e deu um jeitinho, né? E aí foi um exemplo de servo ruim, de servo mau. Eliseu, quando descobriu, falou, olha, a lepra que estava em Naamã, que seja sobre ti. Na hora ele ficou leproso. Olha só, não pode brincar com as coisas de Deus. Por isso que eu falo, a gente tem que ser honesto, transparente, leal, fiel a Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? E aí tem o exemplo de Jesus. Jesus foi o maior servo como homem, como humano, na face da terra. Nem antes dele, nem depois dele, não haverá servo como ele. Ele foi a métrica, ele foi o parâmetro que nós devemos seguir, que todos devemos seguir. Amém? Olha só. Vamos ler, deixa eu ler aqui. Filipenses 2:18. Põe aí para a gente, Hugo. Filipenses 2:18. Jesus era um servo que nos... Filipenses 2:18? Acho que eu errei aqui. E pelo mesmo motivo alegrai-vos e acompanhai-me nesse símbolo de júbilo. Eu acho que eu errei o versículo, irmãos. Mas ele era um servo obediente. Amém? E como obediente, o servo do Deus vivo, do seu Pai, né, o nosso Pai, nosso Deus. É 7? Qual que é? É o 7. Volta um antes. Acho que eu... Na hora de marcar aqui, marquei errado. 6? É capítulo 6? 2, 6 e 7. A qual, tendo plenamente natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. É isso mesmo. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-o semelhante aos seres humanos. Assumindo plenamente a forma de servo. Olha só, ele esvaziou-se de si mesmo para ser servo. O que o servo faz, irmãos? Serve? Ele veio para servir quem? A humanidade. Quando ele fala assim, eu quero trabalhar na obra de Deus, qualquer pessoa pode trabalhar na obra de Deus, é só servir as pessoas. E como que é esse servir? Olha só, eu falei aqui, né? Ser obediente. Tem outra característica, ser humilde e servir. Está em Mateus 20,
do 26 a 28. Acho que eu marquei certo agora. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante, é o que a gente leu no começo, não foi? Entre vós será esse que deva servir aos demais. É similar ao que a gente leu no começo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Amém? Ser humilde e servir. E essa parte é difícil, irmãos. Como você vai servir uma pessoa que é arrogante? Como você vai servir uma pessoa que é intolerante? Uma pessoa, né, que é indiferente? Como que vai servir uma diversidade de pessoas nesse mundo? Jesus serviu a todos. Olha lá, vamos ver quem eram os discípulos de Jesus. Lá tinha ladrão, lá tinha nervoso, lá, brigão, né? Quem mais? Cobrador de impostos. Enfim, né? O grupo seleto de Jesus, lá dos discípulos, é uma amostragem da humanidade aí. E a gente está nessa humanidade, tá? A gente tem que se identificar com alguns daqueles discípulos, né? E olha só, imagina como aqueles discípulos, nós como aqueles discípulos, se estivéssemos no lugar dos discípulos, e Jesus servindo a nós. Puxa vida, como que pode? Nosso Deus, né? Se esvaziou de si, se tornou a forma plena de servo e serviu a nós. Eu que não merecia ser servido, e ele serviu, e continua servindo nos dias de hoje. Amém? E ele nos ensinou isso, irmãos. Através dos feitos dele, da palavra dele, a gente tem que aprender muito com ele e colocar em prática. Ele nos ensinou a ser amoroso e incondicional. João 3,16, que é o clássico. João 3,16. Põe lá, Gô. João 3,16. Muitos conhecem isso aqui. Vamos lá, vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só o amor incondicional de Deus. Isso aí está restrito para nós apenas aqui? Está restrito apenas para os cristãos do mundo inteiro? Não. Qualquer pessoa, qualquer um, para todos. Olha lá, ele fala que porque Deus amou o mundo inteiro, tá? De tal maneira, o mundo inteiro. Ele não fala aqui, não fala essa acepção de pessoas. E nós temos a incumbência, o papel de levar, de servir essas pessoas aí do mundo que não conhece a palavra de Deus. E aí, como eu falei, não é fácil, porque você vai lidar com pessoas que são intolerantes, né? Que não respeitam. Mas e aí? Eu tenho que falar, eu tenho que pregar, amém? Eu tenho que servir. Também é outra característica de servo de Jesus, se sacrificar. Está em João 15, 13. Eu estou lendo esses versículos para a gente fixar alguma coisa, tá? Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Jesus, ele deu a sua vida. Foi um sacrifício, foi um amor sacrificial. Amém? Será que a gente tem essa coragem de se sacrificar um pouquinho para uma pessoa aí do mundão, uma pessoa que aos nossos olhos não mereça? Mas aos olhos de Deus ele merece. Porque nós não merecíamos. Estamos aqui. E se a pessoa lá fora, aos nossos olhos, não merece, para Deus vale a pena. A Bíblia fala que quando uma alma aceita, né, Jesus, se entrega, aceita, crê em Deus, aceita o amor de Deus, a festa nos céus. E a Bíblia fala que quando uma alma se perde, Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, Deus não tem prazer naquela morte daquela pessoa. Ainda que a gente julgue, a gente fale, olha, ela merecia, foi pouco. Ela merecia muito mais que isso.
já fez hora extra, foi tarde. A gente pode falar um monte de coisa, mas para Deus, Deus fica triste. Amém? E esse amor incondicional que nós temos que pegar um pouco, aprender um pouco. E isso aí Jesus ensinou através do servir dele. Amém? Que nós possamos aprender também com Jesus. O amor, a característica de servo, outra característica, vai que apagou aqui. Causa impacto na história. Jesus, ele causou esse impacto, sendo esse servo único, esse servo que a gente tem muito que aprender, é um parâmetro para nós. Ele causou um impacto na história. A história se dividiu, a partir dali teve um divisor de águas. Amém? Quando Jesus ele se retratava com os fariseus, sendo duro, sendo incisivo, ele estava amando os fariseus. Amém? Ele fazia isso em amor. Quando Jesus pegou lá a chibata lá e deu lá nos comerciantes, lá na porta do templo, ele estava fazendo isso com amor. Amém? Quando nós, pais, somos um pouquinho duros com nossos filhos, nós estamos fazendo isso com amor, porque queremos o melhor para eles, temos que corrigir ele. Amém? A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Glória a Deus por isso. Amém? Quando nós somos corrigidos por Deus, é porque Ele nos ama. Amém? E também, outra característica de ser servo que Jesus deu para nós, é deixar um legado de amor e serviço. Quando você leva isso para os seus filhos, ou para as pessoas que se chegam a você, e você demonstra esse amor, aquilo vai fazer uma mudança naquela pessoa, aquilo vai deixar um legado naquela pessoa. Eu ouvi esses dias de uma pessoa que falava que não queria nem saber de crente, né? Quando um crente ia na casa dela, ela saía, né? E aí Deus transformou a vida dessa pessoa. Por quê? Porque usou pessoas como nós, amém, para chegar até essa pessoa e o amor de Deus ser transmitido para essa pessoa, através da nossa vida. E isso aí vai deixar um legado. Porque essa pessoa foi transformada. E aonde ela for, ela vai transformar vidas também. Amém? Nós temos o papel de contagiar esse mundo. Não contaminar, contagiar. O contágio do amor de Deus para esse mundo, através da nossa vida. Amém? Isso nós vamos fazer através de ser um servo, de ser uma serva fiel a Deus. Glória a Deus. Jesus, enquanto esteve entre nós, aqui no mundo, né, ele nos demonstrou e ensinou como se deve agir e comportar diante dos homens. Agiu com sabedoria e humildade, mesmo, né, quando foi incisivo, que eu falei o exemplo aí. Jesus nos ensinou tudo, irmão. Se a gente observar a palavra de Deus na história de Jesus, a gente vai aprender muitas coisas ali. Deus vai falar muitas coisas conosco ali, através da vida de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Olha, eu não quero tomar muito tempo e nem ser muito cansativo, mas eu queria ler dois versículos aqui, para a gente estar encerrando essa parte. Está em João 15:15. Põe aí, Igor, para nós, por favor. Olha só, Jesus falando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Amém? Olha só, aqui ele revelou um segredo aqui. O escravo, o servo como escravo, ele não sabe o que o seu senhor faz, que fala, que pensa. E levando lá para trás, para o tempo da escravidão, era bem assim.
Os escravos ficavam no maior tempo nas senzalas, no compartimento lá no porão, enquanto o seu senhor estava na mansão lá. E essa distância fazia com que o servo, o escravo, não sabia nada do seu senhor. Só sabia quando o seu senhor vinha dar as ordens. E essas ordens chegavam através dos capatazes. O capataz chegava lá, né, com a chibata lá, batendo e fazendo lá acontecer nos escravos. Mas aqui Jesus falou assim: olha, eu não chamo vocês mais de escravos, de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque eu compartilhei, eu sendo o Senhor de vocês, eu compartilhei tudo a respeito do meu Pai. Eu tenho vocês como amigos. Eu sou o Senhor de vocês, realmente, mas vocês não são mais considerados como escravo, aquele escravo que não sabe de nada. Vocês são meus amigos porque eu compartilhei com vocês. E até hoje Ele continua compartilhando conosco. Amém? Outro versículo, o apóstolo Paulo, que vai declarar lá em Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Olha só, aqui foi além ainda. Além de nós sermos chamados de amigos por Jesus, aqui o apóstolo fala que nós somos considerados filhos. Amém? Filhos adotados por Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só, não compensa ser servo de um Senhor Todo-Poderoso, um Deus, ao qual nós temos esse privilégio de sermos amigos e muito mais ainda de ser filhos, filhas. E quando o tema fala sobre o cristão, né? O cristão como servo, o cristão como amigo, o cristão como filho, e está relatando a cada um de nós que alcançamos essa graça de Deus, essa graça que nos alcançou, essa misericórdia. Amém, irmãos?